Bom, pessoal, vamos lá então para o nosso primeiro estudo de caso, que é um dos principais objetivos desse curso. E hoje a gente vai ver algumas classificações geográficas de redes de computadores, que vocês vão ver que parte delas são realmente utilizadas e outras são um pouco viajadas também. Vocês vão ver por que elas acabam não tendo tanta aplicação assim, porque elas são exemplos muito distantes da nossa realidade, mas que já existem e que são interessantes da gente dar uma olhada. Então, se eu perguntar para vocês, o que é a internet para vocês hoje? O que ela representa na vida de vocês? Será que a internet ela faz parte do entretenimento de vocês? Será que ela faz parte do trabalho? Ela faz parte dos estudos? Quando você precisa conversar com a família, você usa alguma aplicação baseada na internet? Provavelmente a resposta que vocês vão me dar para todas essas perguntas é sim. Hoje a gente está muito dependente da internet para praticamente tudo, o que é bastante interessante, mas, em outras palavras, a internet é aquela armadilha ou aquele obstáculo no nosso caminho que vai talvez atrapalhar a gente na conquista dos nossos objetivos de vida. Essa é a brincadeira que eu queria usar para abrir essa apresentação. É claro que isso é só uma brincadeira, em muitos casos a internet é utilizada para fins, ou talvez na maioria dos casos, para fins úteis e importantes na nossa formação. Então, a internet ela tem um tamanho e uma importância muito grandes hoje nas nossas vidas. Agora, falando em termos específicos de classificação das redes, e isso inclui a internet, por dispersão geográfica, a gente vai começar de uma forma bem pequena, mas bem pequena mesmo, olhando lá para a nanorobótica, por exemplo. Então, a gente consegue ver as redes do tipo nanoescalares. Essas redes, elas vão ser utilizadas em sensores e atuadores que são muito pequenos, como os que a gente encontra em sistemas biológicos. Então, nessas redes, provavelmente a comunicação convencional ela não funcionaria, porque você tem ali uma restrição muito grande dos dispositivos que estão envolvidos nessa comunicação. Então, são elementos muito pequenos que talvez a gente não consiga nem ver a olho nu e que precisam, então, de abordagens muito específicas de comunicação também bem voltadas àquele cenário. E para isso, então, se criou as redes nanoescalares. Um pouco maior que isso, a gente tem as Near Field Communications, que é o NFC, que é a comunicação por campo de proximidade. Provavelmente vocês já viram cartões de crédito ou celulares que têm essa tecnologia e que permitem que, por aproximação, a gente consiga fazer a comunicação entre os dispositivos. Então, quer dizer, você estando com o seu celular no bolso, você não vai conseguir fazer um pagamento de numa máquina de cartão, por exemplo, que está em cima do balcão. Você vai ter que tirar o celular do bolso e aproximar o celular daquela máquina para que a comunicação seja efetivada. Ela é uma comunicação sem fio, mas ela é uma comunicação de curtíssimo alcance. Então, justamente por questões de segurança, ela foi feita para funcionar com um alcance bem pequeno. Uma outra classificação que existe é a BAN, que é a rede de área corporal, na tradução literal. Então, a gente consegue visualizar essa rede quando a gente passa a pensar nos dispositivos vestíveis, ou dispositivos que a gente pode vestir. Então, imaginem que a gente um dia tenha camisetas, roupas, calças específicas para, por exemplo, monitorar o corpo durante uma corrida. Ou então, se alguém tem um problema no coração, por exemplo, pode utilizar um marca-passo que vai estar conectado a uma rede de área corporal, por exemplo. Então, todos esses elementos que ficam atrelados ao corpo de uma pessoa, eles podem fazer parte de uma rede de área corporal, uma rede BAN. Sejam eles de forma implantados no corpo da pessoa, seja embaixo da pele dela, seja dentro do corpo mesmo,
ou fora, dentro do bolso, associadas a uma roupa, no pulso, como se fosse um relógio, em sacolas que a pessoa está carregando, na mão, né? Tudo isso compõe uma rede BAN. As redes de área pessoal, a gente falou um pouco sobre elas na aula, são as redes PAN, né? Então, quando a gente tem vários dispositivos Bluetooth, caixa de som, um fone de ouvido Bluetooth, talvez leitor de código de barras, uma impressora, que utilizam formas de comunicação bem restritas e que são de uso pessoal de um único usuário, a gente pode classificar tudo isso como uma rede de área pessoal. Então, a gente tem ali vários elementos que compõem a rede de uma pessoa só, tá? Que é geralmente bem limitada em poucos metros. A Near Me Area Network é uma outra classificação, a rede NAN. Elas são redes que focam em comunicação sem fio em proximidades muito curtas também. Então, citando um exemplo para vocês, imaginem que a gente tivesse um aplicativo que popularizasse, né, e a gente pudesse usar para, por exemplo, quando você está no meio de uma multidão de pessoas ou um grande aglomerado de pessoas, por exemplo, no shopping, né? Você está lá no shopping e você é o responsável por uma criança e você perde essa criança de vista, tá? E você fica, claro, obviamente desesperado, tentando encontrar a criança. Você poderia usar um sistema de celular em que você escreve características da criança ou põe uma foto até da criança e envia essa informação para celulares próximos, que estão nas proximidades de onde você está, né? E esses celulares eles podem retransmitir para celulares próximos até um certo ponto, até um certo raio, né? Para que você consiga alertar várias pessoas de que tem uma criança perdida naquele local e que você gostaria de encontrá-la o mais rápido possível, né? Então, você pode utilizar uma Near Me Area Network para fazer isso, né? Tem outras formas de se fazer, claro, mas esse seria um exemplo de como utilizar uma área do tipo, uma rede do tipo NAN. As redes locais, a gente falou bastante na aula também, né? Então, é uma rede que vai interligar alguns dispositivos em um espaço bem limitado, seja uma sala, um andar de um prédio, ou então um andar inteiro, um prédio, uma construção inteira, né, com alguns andares, tá? Então, essa seria uma rede local. Uma Home Area Network, HAN, ela seria um tipo de rede que vai facilitar a comunicação entre dispositivos próximos em uma residência, tá? Então, ela surge com a ideia de que a gente vai passar a ter mais dispositivos conectados, como, por exemplo, uma geladeira conectada, uma cafeteira conectada, a televisão, o chuveiro conectado. Todos esses elementos vão passar a ter uma comunicação. Então, esse contexto de uma casa, ele passa a ter um nome que é a Home Area Network. As redes SAN, que são as Storage Area Networks, elas são redes exclusivas para armazenamento de dados, tá? Então, é interessante você isolar essas redes e não utilizar uma rede local normal para fazer a interligação desses elementos. Por quê? Porque você vai ter uma aplicação muito específica ali, né? Primeiro, você tem uma responsabilidade muito grande sobre dados que estão sendo trocados ali, e é o principal aspecto dessas redes. Você vai trocar grandes quantidades de dados entre esses dispositivos, né? Então, você precisa de uma rede com características muito específicas, e por isso que surgiu o termo SAN, que são as Storage Area Networks. A gente tem as redes de área de campus, que a gente comentou também na aula, que é uma rede um pouco maior que uma rede LAN, ela ocupa o espaço físico de uma empresa, por exemplo, ou de um campus de uma universidade. A gente tem as redes de backbone, e os backbones eles são uma parte da rede que interconecta vários segmentos de redes e provê um caminho de troca de dados entre diferentes redes locais. Então, os backbones da internet, a gente vai estudar isso mais para frente, eles são pontos de troca de informações onde passa muita informação, né? Então, a informação pode passar, a partir daquele ponto ali, ela pode ser enviada para qualquer outro país, para qualquer outro continente. Então,
A rede formada entre os backbones, ela tem características muito específicas e ela também tem esse nome específico que é a Backbone Network. As redes de área metropolitana, a gente viu também na aula, né? Então são redes formadas por elementos que estão na região metropolitana de uma cidade importante, né? A gente tem as redes um pouco maiores, que seriam as redes WAN, que são as redes de longa distância. Elas vão interconectar computadores em uma rede, em uma área de maior abrangência, né? Então seria, por exemplo, um estado muito grande, um país inteiro, ou então uma empresa que tenha filiais espalhadas pelo mundo, ele vai poder interligar todos esses elementos, essas filiais. Tá? A gente tem a Internet Area Network, que é um conceito mais recente, tá? É um conceito que se visualiza na internet do futuro, em que você tem uma rede de comunicação para ligar pontos finais de voz e dados por meio de um ambiente de nuvem sobre IP, o que substituiria as nossas LANs e WANs. Tá? Então, essa é só uma classificação que pode vir a funcionar no futuro. Aí a gente tem as classificações um pouco mais viajadas, como eu falei para vocês. Por exemplo, a gente tem a Interplanetary Internet, que seria a internet interplanetária, que é uma rede de computadores imaginada para o espaço. Né? Então, é a interconexão entre pessoas ou dispositivos que estão em planetas diferentes. Talvez isso se torne uma realidade em breve, né? Mas por enquanto ela é uma nomenclatura que existe, mas que ainda não é necessariamente empregada. Então, essas são várias classificações que existem e que auxiliam na organização das nossas redes. É claro que podem existir outras classificações, algumas mais populares, outras um pouco menos, né? Mas é muito importante se utilizar dessas classificações porque elas ajudam a entender alguns aspectos de uma forma mais rápida. Por exemplo, se eu tenho um problema numa rede local, por exemplo, e eu decido falar sobre esse problema com um técnico, né, e eu explico para ele, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado numa rede local. Ele já sabe o que ele vai encontrar numa rede local, né? Ele já sabe que não vai se tratar de uma rede que está espalhada numa região metropolitana ou que está espalhada por vários países diferentes, né? Ele sabe que é uma rede que ele vai ter acesso de uma maneira local, que ele vai conseguir ver todos os equipamentos daquela rede. Tá? Então, é muito importante se utilizar dessas classificações para poder entender melhor e organizar um pouco melhor o nosso estudo. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro estudo de caso, um estudo de caso bem específico sobre dispersão geográfica, né? Nos próximos estudos de caso, a gente vai ver aplicações bem específicas de uso da internet e conforme a gente for avançando no estudo do curso, a gente vai passar a entender um pouco melhor os aspectos por trás de cada uma dessas aplicações. Certo? Obrigado e até mais.